Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu estou aqui para tentar explicar para vocês ali o caso do meu celular, né? Que novamente ele estragou, né? E bom, eu demorei um pouco para preparar esse vídeo porque eu tinha decidido que eu ia fazer esse vídeo depois que o meu celular voltasse, né? Porque tipo, justamente pelas dificuldades, sabe, que eu passei tendo que lidar com esse celular horrível que foi o celular temporário que eu peguei, né? E aí a ideia é de tentar ali explicar um pouco para vocês como lidar com esse tipo de assunto, né? De maneira geral, tá ok? Bom, antes de tudo mais, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como o mundo social e também tem de comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Bom, esse vídeo ele vai ser um Frankenstein, né? Tipo assim, eu vou emendar um monte de vídeo nele, que foi feito com um celular, com outro, então assim, a gente vai ter vários problemas ali, dificuldades na questão de talvez o som vai mudar do nada, né? A imagem vai mudar do nada, né? E aí, bom, já quero pedir desculpa pra vocês antecipadamente, tá ok? Não tem muito o que eu fazer nesse caso, tá? Então vamos lá. Deixa. Bom, eu comprei o meu celular, né? Eu tenho, no caso, um Galaxy Z Fold 6, né? E eu comprei ele no ano passado, né? 2024, no dia 1º do mês 8. No caso, eu fiz a reserva dele na pré-venda, né? E aí no primeiro dia que ele foi lançado eu já comprei, né? No caso, eu comprei oficialmente no dia 1º. Ele chegou pra mim no dia 3, se não me engano, né? Tem várias histórias aí desse celular pra vocês aí nas minhas listas aí de vídeo, né? Porque teve muita coisa que aconteceu, capinha que deu problema, sabe? Teve um monte de coisa, né? Eu gosto muito desse celular, tá? Não me entendam errado. De todos os celulares que eu já usei até hoje, foi o melhor. Tanto em questão do celular ser bom em si, como também a utilidade dele, a forma de utilizar, tudo. Pra eu fazer vídeo, eu acho ele maravilhoso, tá? Então, assim, eu gosto muito desse celular. Gosto mesmo, tá? Ele resolve bastante os meus problemas, né? Só que, bom, é uma tecnologia nova, tem vários probleminhas aí que acontecem, principalmente com a capa, né? Tal, né? Mas beleza, né? No caso, a gente releva isso, né? Então, eu tenho celular e tal. Comprei ele nessa época, né? E vim utilizando. Ele, sabe, não teve grandes problemas, derrubei ele algumas vezes no chão, ele teve alguns amassadinhos, algumas lascadinhas e tal. Tem um pequeno vidrinho ali que tá um pouquinho trincado, mas nada que realmente atrapalhasse a minha vida, né? E aí nesse decorrer, né? Quando foi mais ou menos, acho que talvez lá pelo mês 7, né, de 2025, né? Eu mostrei pra vocês num outro vídeo, quer dizer, eu vou mostrar pra vocês, né? Esse vídeo vai vir colado em alguma parte aí, né? Mas aí eu tive um problema de uma lasquinha na tela interna, justamente na tela dobrável, né? Na parte de cima ali no meio, né? Ele meio que deu uma lascadinha que ele soltou uma película que tem ali que não pode ser tirada, né? Inclusive eu lembrei, né, dessa película porque logo que lançaram, há muito tempo atrás, o dobrável, né, da Samsung, logo de cara as pessoas que receberam ele para testar e tal, arrancaram a película, né? Porque a mania, né, do povo de não querer ter a película ali, né? E isso estragou o celular, né? E eu lembrei de todo esse rolo que teve, então, tipo, eu já pensei comigo, isso aqui não pode sair, né? Mas beleza, ela deu uma lascadinha, começou a soltar ali de pouquinho na parte de cima. Mas eu falei, deixa quieto, vou ignorar, né? Não parecia ser nada muito assim, grande, né? Só que, como é justamente no meio onde dobra, de acordo com o que eu ia utilizando, ele foi, não no meio, ele jogou pro lado ali, né? Porque soltou, né? Então ele começou a descolar. E aí ele jogou um pouquinho pro lado da dobra, e a partir dali ele começou a descer, ele começou a abrir cada vez mais ele ia descolando e ia fazendo um som estranho, porque na hora de dobrar, ele dobrava pra fora, né? Tipo, aí depois ele dava para dentro de novo, fazia um barulho esquisito. E aquilo tava me incomodando. E aí, só que assim, eu fui levando, né? Fui levando justamente por quê? Porque eu não queria mandar o celular para conserto, porque é uma trabalheira, gente. Porque aí, tipo, no Japão, de maneira geral, a regra básica quando você vai mandar consertar um celular é você ter que resetar ele para mandar para lá. Ou seja, você perde tudo que você tem ali, registros, aplicativos, né, opções e tudo mais, né? Então, tipo, dá uma trabalheira, né? Depois você tem que fazer tudo de novo, né? Então eu tava meio que tentando fugir da realidade, né? E fiquei enrolando. Até que quando chegou no mês... só que foi de uma hora pra outra. Começou devagarinho no início do mês 7. E até metade do mês ali não teve grandes diferenças. Mas da metade do mês, coisa de uma semana, ele quase abriu inteiro, né? Nesse meio que eu falei pra vocês, né? E aí eu vi que não ia ter jeito. Eu vi que, tipo, ia estragar, né?
E aí me veio na cabeça, pensei, olha, eu comprei o celular no dia 1º do mês 8 do ano passado. E a gente tá quase virando mês pro mês 8, né? Então, se eu não me agilizar, vai dar errado, vai dar merda, né? Por quê? Porque eu ainda tô, tipo, dentro daquela coisa de garantia de 1 ano, né? Então, eu pensei, eu tenho que me agilizar, tenho que tentar resolver isso logo. E aí, né, eu já tive que resolver uma vez o problema do celular da minha cunhada, né? Ela também tem um Galaxy dobrável, só que o dela é o Flip, né? Aquele que tem um tamanho normal de celular, mas ele fica pequeno, né? E aí, no caso, eu ajudei ela a lidar e a gente teve logo de cara um problema com o celular dela, que é o quê? Tanto dela como o meu, né? A gente usa o sistema eSIM, né? Ou seja, a gente não tem um chip, né? E aí, no sistema eSIM, nessa coisa do sistema eSIM, tipo... deixa eu explicar melhor para vocês o início de tudo. Para começar, a gente utiliza um sistema barato de plano de telefonia, né? Que é o sistema Ahamo, né? No caso, a nossa empresa que a gente usa, né? A companhia é a Docomo, né? E aí, dos planos que tem, a gente usa o Ahamo, que é o mais barato, né? E no Ahamo, a desvantagem dele é que você tem que fazer tudo pela internet, né? Não tem atendimento, né? E aí, já ciente disso, quando foi o problema do dela, primeiramente eu tentei fazer pelo aplicativo e tal, né? E aí, no meio das futricações dela, eu percebi que tinha um problema, que quem tem eSIM não podia fazer a solicitação de conserto pela internet, né? Normalmente. Teria que ir na loja, né? E aí eu falei, que droga, né? E aí, tentando resolver isso, a gente perdeu um maior tempo, né? Eu liguei para a Docomo, né? Para a empresa, no caso, né? Para o Customer Center, né? O centro de clientes lá. Expliquei tudo, tal, discuti com eles e tal. E na época, eu acho que o problema da minha cunhada foi o seguinte: quando abri o celular dela, a tela interna não queria acender, ela dava umas pane, tava com mau contato, de certo, né? E aí, nessa coisa tal, não sei o que, aí a pessoa falou, vocês vão ter que ligar lá pra loja, né, no caso, pra vocês marcar um dia pra você fazer lá, no caso, a solicitação pro conserto do celular, né? E aí foi o que a gente fez. E aí lá na época, a pessoa chegou e falou, olha, né, o celular é sim, e vai querer o celular temporário, né? Ela precisava, né? Precisa ter um celular, né? Falou, eu quero, né? Então aí vem os pequenos problemas. Eu tô já adiantando com a situação do dela, mas é porque o meu é parecido, tá? Então, tipo, não vai ser um assunto perdido, tá? E aí no caso, né? Falou, você vai querer o celular temporário? Ela quero, né? Então, vai ter um custo, né? 2.000 e pouco, 2.200 ienes, né? E a gente ainda ficou assim, falou, sacanagem, né? Antigamente era de graça, agora com esse plano mais barato, eles cobram, né? Mas tudo bem, né? E você também, o seu sistema do celular é eSIM. O sistema aqui do celular temporário precisa de chip, né? Então, vamos ter que cobrar para poder fazer o chip, né? Sinceramente, inclusive isso é um ponto importante depois, tá? Porque teve uma alteração aí. Eu não sei se mudou, mas eu acho que não. Acho que foi uma diferença de competência do funcionário. Mas aí, tipo, não pretendo discutir, já foi, né? Mas aí, no caso, na época, pra minha cunhada, a pessoa falou, olha, vai ter que cobrar o SIM também, né? Fazer o cartão SIM. E custa 3.300. E aí ela, tipo, né? Fazer o quê, né? Ela não ficou feliz com isso, mas fazer o quê? Faz parte, né? E aí, com isso, então, ela pagou, então, no caso, 5.500 ienes para poder fazer o conserto de graça, né? O conserto ficou de graça, mas por causa da questão de ter que pegar o celular temporário e pagar por ele, né? E também pela questão dela precisar fazer o chip, sim, para colocar no celular temporário, ela teve esse gasto de 5.500 ienes, né? O que foi, sinceramente, assim, uma coisa chata, mas na época não tinha o que fazer. E como eu tive toda essa experiência com o celular dela, eu já tava bem, tipo, acostumado. E aí chegou a minha vez. Chegou a minha vez, eu peguei e fui, então, dessa vez eu nem liguei pra Docomo. Eu só liguei pra loja e marquei um dia pra ir lá, né? E aí já cheguei lá, né? Avisei que eu ia lá por causa de conserto do celular e tal. Já avisei que eu tinha um celular eSIM e que eu sabia que eu não poderia fazer pela internet, tinha que ser com eles. Então eles também concordaram e aí marquei o horário, fui, né? Cheguei lá, falei, olha, eu tive a experiência já com a minha cunhada, tal, não sei o quê. Só que esse funcionário, pelo visto, ele teve mais competência, né? Eu falei que ia querer o celular temporário e tal. Ele falou, ok, ele me avisou que ia ser cobrado 2.200 e tal. Só que ele não falou nada do eSIM, né? Eu achei estranho, achei que ele ia falar só no final depois, né? Quando voltasse o celular, né? Deixei quieto, né?
E isso foi, se não me engano, no dia 29 do mês 7. Era quase a mudança mesmo do mês, tá? Eu queria fazer antes, né? E aí ele verificou tudo tal e ele confirmou, não, esse problema aqui realmente ele é consertado de graça, né? A menos que tenha algum problema, porque quando eles mandam lá pro conserto, né? Eles verificam. Se o celular tiver com infiltração de água e tal, essas coisas, aí a garantia não cobre. Então, assim, eles nunca conseguem te dar uma certeza absoluta de que vai ser de graça. Mas olhando, parecia estar tudo ok. Pelo problema, provavelmente ia ficar de graça. Eles lançaram dessa forma. Mas se tivesse um problema na hora que abrisse, eles iriam me falar. Até aí tudo bem, né? Então, no caso, o celular foi enviado para lá, tal. Peguei o celular reserva, né? Ele fez um chip e tal, colocou no celular reserva. E aí, no caso, ficou que ia consertar. E aí vem um ponto interessante que eu comentei com vocês, né? Que o trabalhoso é o fato de que você, como é que fala? Tem que apagar todas as coisas do seu celular, né? Eu tirei as fotos, os vídeos, coloquei no computador e tal, né? Eu tentei facilitar o máximo possível, mas de qualquer forma você tem que apagar. Então, tipo, quando volta, você tem que colocar tudo de novo, dá maior trabalho, né? E isso é chato, mas aí conversando com o cara lá, ele falou, não, se você quiser, dá pra mandar ele sem apagar, né? Falei, é. Aí parece que cobra 7.000, 8.000 ienes, uma coisa assim. Aí eu falei, tá louco, meu. Se fosse pra cobrar pra vocês, apagar pra mim, até entendia, né? Agora, cobrar pra vocês fazer o serviço sem mexer no celular, tipo, né? E ainda não tem nem garantia, porque pode acontecer alguma coisa e precisar apagar de qualquer jeito. E aí você fala, eu vou pagar 8.000? Fala, não, né? Então recusei. Então, ou seja, só pra vocês saberem que dá pra fazer, hoje em dia, no Japão, mandar o celular pro conserto sem ter que apagar tudo. Só que ela não é a regra. A regra é você apagar. Então, se você apagar, você não vai ter um gasto. Se você quiser tentar fazer sem apagar, então você provavelmente vai ter que pagar para fazer desse jeito, tá ok? Pagar por essa praticidade de não ter que apagar tudo. E aí beleza, mandei lá pro negócio e tal, ele me deu o celular, eu fiquei bem preocupado, porque ele me deu o celular e falou, olha, verifica aí que ele não tem riscos nem nada, né, que tá funcionando tudo direitinho. Então eu olhei tudo, realmente o celular tava novinho por fora, né, e ele ainda falou, olha, eu vou te dar o celular aqui que é mais próximo do seu, né, tipo, ele não tem nada a ver, né, ele é bem mais velho, mas ele é o mais próximo do seu celular, tipo assim, os outros celulares são bem ruinzinhos, esse aqui é o melhorzinho que a gente tem aqui, que era o da Sony, o Xperia, né, de acho que 5 anos atrás. Até aí tudo bem, né? Eu peguei, ali, não tinha um risco sequer, né? Só que o celular é horrível, gente. De inúmeras formas, tá ok? Primeiro que o celular, assim, pra fazer filmagem, nossa, que celular horrível. Imagem ruim, som horrível. Sistema de inteligência artificial que, tipo, trabalha ali com som e tal, horrível. O sistema de gravação dos vídeos horrível, porque, tipo, ele gravava os vídeos com o nome sempre começando do 01, MOV01, né? E aí, se eu tirasse os vídeos... Por exemplo, que eu gravo vídeo dos meus, como é que fala? Eu gravo vídeos da minha dieta, né? E aí, pra não ficar cheio, pra não arriscar, né? Um celular esquisito. Então eu tirei uma vez os vídeos e coloquei no computador. E aí depois continuei gravando. E aí quando eu fui tentar fazer a mesma coisa, ele reclamou que tinha um monte de vídeo com o mesmo nome. Aí eu falei, meu Deus, então toda vez que eu tiro os vídeos, ele começa a gravar de novo daqueles números iniciais, né? Ele não grava, tipo, porque, por exemplo, eu nunca tive problema com esse celular. Por quê? Porque esse celular ele grava com a data e com o horário. Então, tipo assim, nunca dá igual, né? Eu posso tirar, fazer o que eu quiser, vai sempre estar diferente. Então foi horrível, né? Então, de inúmeras formas foi horrível, né? E problemas com a questão como é que fala? Da câmera, né? Que nem esse aqui. Eu consigo ter essa distância aqui de câmera. Por quê? Porque eu tô gravando com a câmera externa, mas eu tenho uma tela a mais ali que me permite me ver. Então, tipo, eu consigo me ver com a câmera externa. Então, eu gravo com a melhor câmera que tem. Enquanto que no outro, para você poder se ver e gravar, você tem que usar a câmera interna. E a câmera interna não tem essa como é que fala? Essa lente assim mais afastada, tal. Ou seja, só tem coisa ruim. Só tinha coisa ruim em tudo, tá? Mas beleza, fui usando, fui levando e eu não podia fugir de gravar os vídeos pra vocês, né? E a maioria dos vídeos que estão assim, eu tava lá falando, reclamando, né? Pedindo desculpa pelo vídeo ser horrível, né? Mas aí beleza, foi. Eu até expliquei depois numa parte do vídeo ali que logo que eu fiz entrei com o pedido do conserto do celular. Deixa eu só desligar e desligar aqui, peraí. Logo que eu entrei com o pedido lá pra consertar o celular, logo de cara, eles mandaram um SMS, ou seja, um short mail, né? Ou torpedo, né? Cada um fala de um jeito diferente, né? Dizendo, né, que foi feito o pedido pro conserto, né? Então, eu tinha chegado esse e-mail, pra começar, tá? Só que, como eu falei, o celular é tão ruim, eu tô tão desacostumado com ele que eu acho que eu devo ter apagado ele sem querer, né? E depois, chegou um e-mail pra mim, acho que no dia 6, uma coisa assim, né? Do mês 8, ou seja, uma semana mais ou menos depois,
dizendo que o celular estava pronto, que era para me pegar até o dia 16, né? Se não me engano, tá? Só que eu confundi, achei que aquele e-mail que chegou era o e-mail que já estava lá e eu simplesmente ignorei ele. Aí chegou um segundo e-mail depois, eu tava até meio já puto da vida, né? Falando, nossa, o celular tá demorando, né? Já passou do dia 17, 18, uma coisa assim, e ainda não chegou esse celular, né? Nossa, que coisa, tal. Eles me enrolaram, por quê? Porque a gente tinha um feriado ali, né? No meio do mês 8, né? Eu pensei, de certo, eu mandei o negócio para conserto, mas eles foram folgar e largaram meu celular lá, tal, né? Aí quando chegou o segundo e-mail falando, você tá atrasado para pegar o negócio, porque eu tinha até o dia 16, eu acho que chegou o e-mail dia 18, uma coisa assim, né? Aí que eu me toquei, falei, eita nós, eu na verdade eu não percebi, o celular tá pronto, né? E eu tô aqui sofrendo à toa. Aí eu liguei lá pra loja e tal, marquei, e eu esqueci de falar isso, eu já tava meio puto com esse celular também, por quê? Porque ele parece que foi feito pra cair da tua mão. Enquanto que esse celular que eu tenho, ele meio que fica bem preso na sua mão, esse celular da Sony, ele foi feito que nem um sabão, eles fizeram as bordas dele tudo que nem sabão, sabe? Como é que fala? Assim, com as senquinas, mas elas são todas arredondadas, o bagulho escorrega da sua mão, ele é de uma... É feito com plástico que escorrega muito. Você põe no bolso, como ele não tem quina, ele não enrosca nos bolsos, então ele sempre cai do bolso. E o que aconteceu? Ele caiu umas 3 vezes, né? Enquanto eu tava usando, e ele meio que macetou um cantinho ali, deu umas lascadas legal ali em outras partes, e aí eu já tava ferrado. Por quê? Porque se você estraga o celular temporário, você tem que pagar 5.000 ienes, né? 5.500 ienes. Então, assim, eu tava puto da vida, sabe? Um, por ter que estar usando um celular ruim. 2, porque eu pensei comigo. Falei, olha, eu realmente não entendo por que esse povo que te dá um celular temporário, eles não te dão o celular com a capa. Porque você não vai comprar uma capa para um celular temporário, né? Então, tipo, já que o celular é deles, eles tinham que ter uma capa pro celular. Qualquer capa furreba de silicone, só para proteger o celular. Mas não, né? Então eu tava ferrado, né? E pensei, puta, eu vou chegar lá, eles vão... Com certeza eles vão querer cobrar isso, né? Mas beleza, né? Cheguei lá no dia para receber o celular, recebi direitinho e tal. Hoje em dia tudo é pago, tá, gente? Se você quiser ajuda para poder transferir aplicativo, tipo assim, me ajuda a transferir o Line, o WhatsApp e tal, tudo eles cobram se você tiver esse plano mais barato. E aí, então, no final, mas ainda que eles me deram uma dica de como fazer e tal, né? Então, só o básico do básico eu passei, né? Se você ficar querendo passar um monte de coisa, foto e tal, eles cobram também, né? E aí, isso tudo eu faço por conta própria, né? Mas aí, o importante é que eu fiz, né? Aí no final das contas ficou meia hora ali no balcão, aí o resto chega uma hora que ela fala pra você, então você senta agora ali no cantinho, termina de fazer ali o que você quiser. Na hora que você for devolver o celular velho, antes de você resetar ele, você me chama e tal. E aí eu fiz tudo que tinha que fazer e tal. Aí antes de resetar, chamei ela. Ela já tinha visto eu mexer o celular várias vezes, então ela viu que o celular não estava quebrado nem nada, né? A tela estava perfeita, né? Pelo menos a tela, né? Ele estava riscado tudo em volta, né? Então na hora de devolver, a pessoa nem fez conferência, ela só pegou tal, então isso já me deixou um pouquinho mais tranquilo, tipo, não tive que pagar, né? E aí no caso, então, foi mais ou menos essa história, tá? No final das contas, aí que é a parte que eu falei pra vocês que eu ia contar, no final das contas eles não me cobraram pelo chip. O que eles fizeram? Realmente eles tiveram que fazer um chip para poder me entregar o celular temporário. Mas, na hora de pegar e devolver o celular, eles voltaram o sistema do meu celular pro sistema eSIM, sem chip, né? E aí, como eu não fiquei com chip, eles não me cobraram. E aí eu pensei, poxa, sacanagem, né? Da minha cunhada, eles meio que, por incompetência do funcionário, né? Eles cobraram dela, né? E ela teve que ficar com... Ela ficou com chip, no caso, né? Então, tipo, ela não precisava ter pago aquilo, né? Pelo visto, né? Mas, como eu falei, fazer o quê? Faz parte, né? E aí, então, de maneira geral foi assim, esse foi o problema aí do meu celular, né? Aí, inclusive, nessa coisa toda, o cara que me atendeu na época, ele ainda falou pra mim, tá acontecendo bastante, né? Infelizmente, ele também tem um celular dobrável, né? Ele falou assim, aconteceu comigo também. Ele falou, tem gente que com 3 meses já solta essa película, né? Tem gente que com um pouco mais de tempo solta, né? Por sorte foi com menos de 1 ano, então, né? É de graça. Mesmo que passe um pouco de 1 ano, é bem comum eles trocar de graça, né? E aí vem um ponto importante pra contar pra vocês. No Japão é muito comum todo mundo que compra um celular, até porque é caro, né? Você pagar o seguro do celular. Então, se você quebrar o celular e tal, eles trocam por um celular recaixotado, ou seja, não é zero, né? Mesmo que você troque ele, tipo assim, você deu um problema nele, né? E aí que vem um ponto importante. Quando vem, eles te dão 2 opções, né? Ou você vai mandar para o conserto, onde eles vão avaliar e ver o problema. Se o problema for um problema da garantia, eles vão consertar de graça. Se tiver algum problema que não é da garantia, eles vão falar o preço e seria cobrado para consertar. Ou, às vezes, ele está na garantia, o problema é de garantia, mas como eu falei, se tiver molhado, né, com água internamente, eles também não cobram a garantia, né?
Então você tem a opção de mandar para o conserto, que pode ficar de graça, ou você usa o seu seguro, você paga lá uma franquia que eu acho que é... Hoje em dia tá meio carinho, sabe? Uns 10 mil, 8 mil, uma coisa assim. E eles te mandam o celular recalchutado. Olhando assim, ele é novinho, né? Mas ele não é zero, entendeu? Ele não vai vir numa caixa tal. É recalchutado, entendeu? E aí, então, tipo, eles te dão essas opções. Então, no meu caso, o cara também falou, você vai querer qual, né? Por que eles te dão as opções? Se você quiser o recalchutado, ele faz rapidinho, coisa de uma semana já chega o celular novo pra você. Novo. Recalchutado, né? Enquanto que no do conserto, você vai mandar, eles vão avaliar, então isso pode levar mais tempo do que usar o sistema. Só que um vai ser de graça, o outro você pagaria, entendeu? O outro que você paga, acho que chega em 2 dias, uma coisa assim, né? O celular novo, né? Mas aí, então, no caso, isso é uma coisa pra você pensar, entendeu? Só que como eu sabia que o problema é 100% de garantia, eu falei, não, de jeito nenhum, não vou pagar isso, né? Eu falei, manda pro conserto, né? Eu tive que gastar no final das contas com o celular temporário, né? Mas manda pro conserto, e ficou de graça, como eu pensei. Senão eu teria que pagar 8 mil, entendeu? No caso da minha cunhada, tipo, pra ela, é difícil de falar, porque ela poderia ter pago praticamente, né? Que ela pagou no total quase 8 mil, né? Então ela poderia ter, na verdade, usado o seguro, né? Mas o dela também foi considerado de graça, mas ela teve esses gastos, né? Mas é como eu falei, foi uma incompetência do atendente, hoje eu sei, né? E aí, então, de maneira geral, esse foi o caso aí do meu celular, né? É bem muito importante vocês tomarem cuidado, tá? Com o celular, porque senão vocês vão ter problema, tá? Acho que não tem mais nada pra falar, né? De maneira geral é isso, né? E aí vem esse grande problema para se pensar, né? Tipo, a grande desvantagem de planos baratos é que você tem que fazer tudo por conta e tal, e o que tem que fazer às vezes, que antes era de graça, você tem que pagar. Mas faz parte, né? Não tem muito o que se fazer com relação a isso. Eu vou fechar uma vez, porque eu preciso colocar os outros vídeos logo depois disso, né? Vou fechar o vídeo. E aí depois eu volto aqui só para poder fechar de vez o vídeo, tá? Pra a gente fechar essa tampinha aí, ok? Então, fiquem aí com os vídeos que são dos vídeos que eu gravei lá na loja, né? Tanto explicando um pouco melhor qual foi o problema e tal, né? Como também mostrando para vocês a desgrama do celular que eu peguei como celular temporário. Então, até já já. Eu vim aqui no caso nessa Docomo aqui que fica no shopping Lake Walk em Okaya, né? Então, só para já deixar avisado, né? Tipo, esse aqui eu tô gravando com o celular que seria o temporário, que tô usando enquanto eu tô fazendo ali o conserto, né? Esse aqui que tá aparecendo é o meu celular, né? O meu Galaxy Z Fold 6, né? E ele tinha, como vocês podem ver aqui, né? Z Fold 6, né? Ele tinha estragado aqui, inicialmente, aqui na parte de cima, ele assim descolou um pouquinho essa película interior que tecnicamente ela não pode descolar, né? Descolou um pouquinho aqui. Aí eu larguei mão, era só um pouquinho, uma lasquinha que tinha descolado, né? Aí essa lasquinha aqui do lado esquerdo da dobra, né? Ela começou a se alastrar. E dia a dia ela foi se alastrando, ela chegou até aqui. Quase que ela varou toda a tela, né? E aí por isso eu mandei para eles para poder, né? No caso, pedir para consertarem, né? Como isso aqui é uma coisa que não deveria de acontecer, né? E com menos de um ano aconteceu, eles trocaram tudo de graça. Eu tive alguns gastos ainda assim, né? Que eu vou explicar melhor depois, né? Com o meu celular, porque eu odeio esse celular que eu estou usando agora. Mas no caso, o problema foi esse, tá? E aí o celular que eu estava usando era esse daqui, ó, né? Esse que é um celular da Sony, ok? E basicamente eu achei ele horrível, né? Esse aqui era o celular que eu estava usando. E depois eu vou explicar melhor sobre isso, né? Esse aqui era o celular temporário que eu estava usando e deixa eu ver se eu ainda consigo ver isso aqui. Aqui. Aconteceu uma coisa engraçada, né? Tipo, eu entreguei ali, eu entreguei o celular no dia, tava escrito aqui, dia 29 do mês 7, né? Para conserto. E aí no dia 6 chegou essa mensagem. Só que antes disso, como esse celular eu não tô acostumado, tinha chegado uma outra mensagem falando que eu tinha mandado o celular pro conserto, né? Só que ela se apagou no caminho, sabe? E aí depois chegou essa e eu achei que era a mesma, então eu meio que ignorei. Mas na verdade ele já tava me falando no dia 6 que tava pronto. Só que eu não percebi. Aí eu deixei quieto, larguei mão. E aí por fim
eu acabou chegando ontem, né, que é dia 19, chegou outra mensagem pra mim. E nessa mensagem falando que eu já estava atrasado para buscar, né, porque o prazo era até o dia 16, né. Aí eu entrei em contato e hoje, dia 20, vim buscar o celular. Então, por isso, finalmente, meu celular voltou para minhas mãos. Pronto, gente, estamos de volta aí, né? Espero que vocês tenham gostado aí de ter visto, né? Todo aí o conteúdo aí do celularzinho e tal, né? E eu até, enquanto tava ali comigo, eu tava pensando, eu lembrei de uma coisa interessante para se pensar, né? O cara, quando eu peguei o celular temporário, ele me ajudou só a passar o line, no caso, né? E ele fez de um jeito, ele fez através lá do sistema lá com código QR, né? Sistema simples que seria, né? E aí quando foi para me pegar esse celular de volta, né? O meu celular, eu precisava passar de novo para lá, né? Passar o celular, tipo, fazer o backup, né? Do Line. Line é tipo um WhatsApp, tá? Que a gente usa aqui. E o WhatsApp também. E o WhatsApp o cara ainda tentou assim, tipo... Sabe, ele tentou tipo... não, no WhatsApp eu não... quando eu fui passar pro celular eu não fiz questão de passar, fazer backup, né? Só fiz do Line. Aí o cara fez rapidinho ali pra mim e tal, né? Então isso ele me ajudou de graça, né? E aí ele fez esse sistema. Aí quando foi pra passar pra esse aqui... A atendente que me atendeu era uma outra pessoa, né? E essa já, tipo assim, olha, desculpa, eu nunca fiz desse jeito, né? Eu posso fazer do meu jeito, eu faço de outro jeito, né? Falei, tudo bem, né? Faz do jeito que você quiser, né? O importante é que conseguir, né? Falei, mas às vezes pode dar errado. Falei, não, eu sei que você não pode garantir nada, né? Mas me ajuda aí, por favor, né? Então ela também não cobrou e me ajudou a passar pelo menos o Line, no caso, né? O WhatsApp ela falou que não sabia, né? Mas como eu tinha feito da última vez, eu tinha uma ideia, né? E mesmo assim ela foi prestativa, sabe? Ela ficou procurando na internet tal, como fazer tal. Me mostrou ali algumas coisas. Eu falei, não, eu já sei, né? Eu acho que dá certo aqui. Fiz, deu tudo certo, né? E aí, o que mais demorou ali no caso foi para colocar as minhas contas de Google, porque eu tenho um monte, né? Então, se eu não coloco tudo direitinho, porque isso é uma coisa também importante para vocês terem na cabeça. É muito melhor vocês fazer isso com o outro celular temporário na mão de vocês, né? Ou quando você está passando pro celular temporário com o seu celular na mão. Porque quando você vai passando as coisas do Google para lá, pro outro lado, senão você tem que ficar colocando, mesmo você colocando a senha, ele começa a pedir formas de confirmação para ter certeza que você é você. Se você está com outro celular, ele confirma através do outro celular, né? Fala para você clicar o número e tal, né? Então fica tudo mais fácil. Então por isso que eu uso os dois celulares ali para só depois devolver, né? E aí então no caso fiz tudo isso, né? Demorou um certo tempinho e tal, mas resolveu-se. Então, de maneira geral. Olha, você mandar um celular para o conserto é uma dor de cabeça. Eu pretendo tomar muito mais cuidado agora com esse celular, porque eu não quero mandar ele de novo para o conserto, pelo amor de Deus, né? É muito cansativo. Eu perdi mais ou menos cerca de uma semana aí para organizar os aplicativos, etc, tal, né, para deixar o celular de novo tinindo, né, do jeito que eu gosto para usar. Mas assim, já tô cansado de me lidar com isso, sabe? É uma trabalheira muito grande. Bom, de maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha na descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. De maneira geral é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau.